Você sabia que a criatura que tentou Jesus no deserto talvez não seja quem você pensa? E se eu te dissesse que o maior inimigo de todos os tempos apareceu no momento mais vulnerável do Filho de Deus? Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar sua visão sobre tentação. O Espírito Santo desceu como pomba, e a voz de Deus foi ouvida afirmando: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado." Foi um evento grandioso que marcou o início oficial do ministério de Jesus. E foi justamente quando seu corpo estava mais fraco que surgiu o inimigo. O tentador não apareceu no primeiro dia de jejum. Ele esperou, observou, calculou. Ele sabia exatamente como atacar, como questionar e como enganar. Note que ele não começou oferecendo comida ou incentivando Jesus a comer. Ele iniciou plantando uma semente de incerteza sobre a identidade de Jesus. Esse é um padrão recorrente em suas tentações: gerar dúvida, minar a confiança, distorcer a verdade. Ele conhecia a natureza humana, seus desejos e fraquezas. Ele observa nossos momentos de cansaço, desânimo ou solidão para atacar. Sua estratégia é sempre sutil, muitas vezes revestida de boas ideias ou soluções lógicas, mas que, no fundo, nos afastam da vontade de Deus. Por isso, reconhecer seus padrões e respostas como Jesus fez é fundamental para vencê-lo. Sabia que Jesus estava fraco no corpo, mas ainda queria testar a força de seu espírito. E o mais perigoso, ele sabia usar até a própria Bíblia como arma. Ele leva Jesus a um lugar elevado e mostra todos os reinos do mundo, oferecendo poder, glória e domínio em troca de adoração. Esta segunda tentação é ainda mais ousada e revela o verdadeiro desejo do inimigo: ser adorado. Aqui, ele não disfarça. Ele propõe um acordo direto, mesmo que mentiroso. Oferece algo que não lhe pertence, como se tivesse autoridade sobre tudo. O deserto, nesse sentido, não foi apenas um cenário físico, mas também um campo espiritual onde verdades e mentiras se confrontaram diretamente. Ele sugere que todo o poder e fama que Jesus poderia alcançar seriam entregues a ele, desde que Jesus se curvasse e o adorasse. É uma troca tentadora porque toca no desejo humano de reconhecimento, influência e sucesso. Contudo, o tentador oferece aquilo que não pode realmente entregar. Ele faz promessas vazias, baseadas na ilusão e não na verdade. Se teve a ousadia de se rebelar contra o Criador, não hesitaria em tentar o Filho de Deus, ainda mais em um momento de extrema fragilidade física e emocional. Com essa declaração, ele reafirma a centralidade de Deus na vida espiritual. Nenhum atalho é válido se exige a quebra da fidelidade a Deus. A glória verdadeira não vem de concessões ao mal, mas da obediência ao Pai. Essa resposta mostra que Jesus não estava interessado em glória fácil, mas em cumprir o propósito divino com integridade. Essa ousadia é o que marca a gravidade do episódio no deserto. Quantas vezes, na busca por reconhecimento, sucesso ou influência, somos tentados a negociar valores, a aceitar atalhos que, por mais atraentes que pareçam, nos afastam do caminho de Deus? O inimigo sabe disso. Ele sabe como usar a ambição contra nós. Mas a resposta de Jesus nos ensina que há uma linha que não se cruza. A fidelidade ao Senhor está acima de qualquer promessa terrena. E só entrou em cena no momento mais vulnerável, quando a carne estava exausta e a mente saturada pelo cansaço. Porém, ao contrário do que se poderia esperar, ele não seguiu diretamente para pregar ou realizar milagres. O inimigo queria que Jesus usasse seu poder para benefício próprio, fora da vontade do Pai. Com isso, ele mostrou que a verdadeira sustentação não está na satisfação das necessidades físicas, mas na dependência da vontade e direção do Pai. A palavra de Deus se torna o alimento da alma e o alicerce diante da tentação. Essa tentação não é apenas sobre comida. Ela representa a fome da alma, o desejo de satisfação imediata, mesmo que isso custe a comunhão com Deus. É a tentação de agir por conta própria, de buscar alívio sem considerar o plano divino. Em vez disso, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, um lugar de solidão, aridez e provação. E sobre você mesmo, o cenário e o início da tentação. Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista, um momento marcante em que o céu se abriu. Ele é descrito pela Bíblia com diferentes nomes: Satanás, Diabo, Tentador. Mas há uma hipótese ainda mais profunda, que aquele ser fosse Lúcifer, o anjo caído. Segundo Isaías 14 e Ezequiel 28,
Lúcifer era uma criatura majestosa, sábia e bela, que caiu por desejar ser como Deus. Após sua queda, passou a ser conhecido como o adversário, Satanás. O deserto da Judeia, com sua paisagem hostil e inóspita, simboliza na Bíblia um espaço de preparação e transformação. Assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, e Moisés encontrou Deus na sarça ardente, Jesus também viveria ali seu tempo de prova. Foram 40 dias e 40 noites em jejum, sem alimento, sem água e sem companhia humana, apenas ele, a criação e a silenciosa presença do Pai. Esse isolamento absoluto fragilizou o corpo de Jesus, mas também permitiu uma profunda conexão espiritual. A privação física intensificava a dimensão espiritual da experiência. O ser que se aproximou de Jesus não era um demônio qualquer. Esse ser, mesmo expulso do céu, não perdeu sua inteligência, sua astúcia, nem seu conhecimento das Escrituras. A primeira investida do tentador foi estratégica. Ele começou com uma dúvida: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Transformar pedras em pão não seria difícil para Jesus, mas o problema estava no propósito. A resposta de Jesus foi direta, firme e cheia de sabedoria. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O tentador, ao ser confrontado com essa resposta, não desistiu. Essa primeira fase da tentação revela um princípio essencial para a nossa vida espiritual. O inimigo age na brecha da vulnerabilidade. As 3 tentações e seus significados. Após a primeira tentativa frustrada de fazer Jesus transformar pedras em pão, o tentador avança com uma nova estratégia. O mais intrigante dessa proposta é que Satanás promete o mundo em troca de submissão. Jesus, porém, responde mais uma vez com as Escrituras: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele prestarás culto. Essa segunda tentação revela algo profundo sobre a natureza humana. A terceira e última tentação leva Jesus ao ponto mais alto do templo. Ali, Satanás desafia: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que os anjos te sustentarão. Mas Jesus, mais uma vez, responde com sabedoria: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. Ele recusa transformar sua relação com o Pai em um espetáculo. A fé verdadeira não precisa de provas físicas para ser validada. São as mesmas tentações enfrentadas por Adão e Eva no Éden, e são as mesmas que enfrentamos hoje. E Jesus, mesmo fraco no corpo, estava fortalecido no espírito. Isso nos mostra que a força da fé não está nas circunstâncias externas, mas na firmeza interior, alimentada pela verdade de Deus. Em 2 das 3 investidas, ele começa com a frase: se és o Filho de Deus. Esse pequeno se tem um poder destrutivo. Ele tenta plantar dúvida, minar a convicção, provocar insegurança. Ele havia acabado de ouvir a voz do Pai declarando: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ele não precisava de outra validação. Essa convicção clara impediu que a dúvida se instalasse. Ele já sabia que era o Filho amado. Ele não estava em busca de provar algo. Ele apenas usa a verdade de forma parcial e manipulada. Essa estratégia é perigosíssima, pois se parece com sabedoria, mas conduz ao erro. Essa é uma característica marcante do mal. Ele raramente se apresenta como mal explícito. Ele se disfarça de lógica, de justiça, de espiritualidade até. É ter a identidade afirmada pela palavra. E isso nos ensina que a vitória espiritual começa muito antes do ataque. Começa no conhecimento de quem somos, em quem cremos, e de onde vem nossa segurança. A segurança da identidade é a primeira defesa contra a tentação. Ele não apenas conhecia a palavra, mas vivia por ela. E é essa comunhão contínua com o Pai que o manteve firme. Esse é o convite para nós também, fortalecer nossa comunhão com Deus de tal forma que, mesmo nos dias mais difíceis, tenhamos respostas prontas contra o engano do inimigo. Quando sabemos quem somos, não precisamos provar nada a ninguém, nem ao inimigo. Ele responde com a palavra não só com um versículo isolado, mas com o contexto e a verdade plena. Ele mostra que conhecer as Escrituras é mais do que decorar versículos. É entender o coração de Deus por trás deles. Quando o inimigo tenta usar a Bíblia contra ele, Jesus mostra que a Bíblia mal interpretada é uma armadilha, e que somente o discernimento espiritual pode evitar que sejamos enganados. Essa é uma das estratégias mais antigas do tentador.
abalar quem somos em Deus, para então nos controlar com base na incerteza. Cada resposta de Jesus não foi emocional ou improvisada, mas baseada em um conhecimento profundo da Escritura. Isso nos mostra que ele estuda suas vítimas. Ele sabia que estava diante de alguém especial, por isso não o atacou com tentações óbvias ou grotescas. Suas armas foram refinadas, sutis, sofisticadas. Ele observa, espera, escolhe a hora certa para atacar. E o ataque mais comum é o questionamento sobre quem somos e o valor que temos. Ele sempre tenta distorcer a verdade, questionar a palavra, manipular a percepção da realidade espiritual. Quando a identidade é questionada, a base de toda fé e propósito começa a tremer. Quando alguém não tem clareza sobre sua identidade espiritual, torna-se mais suscetível às sugestões enganosas do inimigo. Muitos são levados a buscar reconhecimento, afirmação ou valor em lugares errados no sucesso, na aparência, na aprovação alheia, porque não estão firmados na verdade de quem são em Deus. E é aí que o tentador encontra espaço. Jesus, no entanto, nos mostrou o caminho da resistência, usar a palavra. O inimigo sabe disso, por isso ataca ali primeiro. E é essa preparação espiritual que nos dá autoridade para resistir ao mal. O que muda é a roupagem. Manter a identidade firme em Deus e confiar plenamente no Pai, mesmo em tempos de escassez e provação. A confiança em Deus não exige sinais manipulados, mas repousa na certeza silenciosa da presença e do cuidado divino. Dessa vez, o tentador usa as Escrituras de forma distorcida. Quantas vezes buscamos provas do cuidado de Deus em nossas vidas? Como se a fé só fosse real se tudo der certo, se não houver dor ou incerteza. A resposta de Jesus corrige essa visão. Crer não é testar, é confiar mesmo sem evidências imediatas. A verdadeira espiritualidade não precisa de holofotes. Ela acontece no secreto, na confiança plena. Ele cita o Salmo 91, tentando induzir Jesus a provar a proteção divina, através de um ato temerário. A Bíblia diz que ele o deixou até momento oportuno, indicando que a batalha espiritual não terminou ali. Foi uma vitória, sim, mas parte de uma guerra maior. O inimigo não desiste fácil. Ele volta quando menos se espera, muitas vezes sob outras formas, com novas estratégias, mas com as mesmas intenções: nos afastar de Deus. Tratasse da tentação da vaidade espiritual, do orgulho religioso, do desejo de se exibir. Satanás quer que Jesus teste Deus, que coloque a fidelidade do Pai à prova com base em um capricho. Essa tentação é extremamente atual. Depois de enfrentar essas três tentações, o tentador se afasta. Com isso, aprendemos que a tentação tem padrões repetitivos: desejo da carne, ambição dos olhos e o orgulho da vida. É a mesma tática usada com Eva no Éden. Foi isso mesmo que Deus disse? Jesus sabia quem ele era. O deserto foi o campo de batalha silencioso onde essas tentações se manifestaram. A identidade espiritual e a estratégia do tentador, um dos elementos mais sutis e perigosos da narrativa da tentação de Jesus, é a forma como o inimigo ataca diretamente a identidade do Filho de Deus. Essa abordagem não foi exclusiva com Jesus. Com Jesus, porém, essa tentativa falhou. Jesus, mesmo enfraquecido fisicamente, estava cheio do Espírito. A primeira vitória sobre a tentação é lembrar quem somos em Deus. Esse princípio é vital para qualquer cristão. A força de Jesus diante das tentações não estava apenas em sua disciplina espiritual ou conhecimento bíblico, mas em sua convicção firme de identidade. Quando ele cita o Salmo 90 e uma para induzir Jesus a se jogar do alto do templo, ele não mente. O tentador também é mestre em usar verdades distorcidas. É por isso que Jesus não responde com emoções ou sentimentos. Esse discernimento vem de intimidade com Deus. O tentador não subestima Jesus, mas também não desiste fácil. Portanto, reconhecer essa estratégia é essencial para resistir. Não por circunstâncias, emoções ou reconhecimento externo. Jesus nos ensinou que, mesmo diante das dúvidas e provocações do inimigo, podemos permanecer firmes se estivermos ancorados na verdade divina. É essa firmeza que nos torna inabaláveis, mesmo quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Essa é uma das estratégias mais perigosas do inimigo: oferecer o mal disfarçado de bem. Ela muitas vezes se camufla com aparência de sabedoria, de lógica ou de benefício pessoal. Transformar pedras em pão,
Por exemplo, parece ser uma solução justa diante da fome extrema. O inimigo prefere nos seduzir com distrações, ofertas de alívio imediato, ou oportunidades que apelam para nosso orgulho e desejos mais profundos. Ele não agia por necessidade, mas por obediência. Isso nos ensina que nossa bússola espiritual não deve ser o que parece certo, mas o que está de acordo com a vontade revelada de Deus. E essa vontade só pode ser conhecida por meio de intimidade com Ele e estudo da Sua palavra. Ele sabe que não precisa nos forçar a pecar. Basta nos convencer de que estamos sozinhos, de que Deus não se importa, ou de que podemos resolver as coisas por conta própria. Ele nos afasta de Deus muito antes do ato externo acontecer. Tudo começa internamente, no pensamento. Ela vem disfarçada, ela se renova, ela se adapta a nossas fases da vida. Mas a palavra de Deus é o filtro que nos ajuda a discernir o que vem de Deus e o que é armadilha. Ele não enfrentou o tentador com recursos sobrenaturais inatingíveis para nós. Enfrentou com jejum, oração e, acima de tudo, com a palavra de Deus. Isso torna sua vitória não apenas admirável, mas também possível de ser seguida por seus discípulos. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, ou seja, não foi um erro, não foi castigo, foi parte do plano. Assim como com ele, muitas vezes nossos períodos de prova também são planejados por Deus para fortalecer nossa fé, nosso caráter e nossa identidade espiritual. E como Jesus demonstrou, mesmo no deserto mais seco, é possível sair vitorioso quando estamos firmados na verdade e vigilantes diante das mentiras do inimigo. Ele apresenta atalhos que evitam o sofrimento, o tempo de espera ou o caminho da fé. Ele aproveita momentos de cansaço, dor, solidão e desânimo. Lá, o primeiro homem cedeu diante da proposta do inimigo. Aqui, o segundo Adão, como o apóstolo Paulo chama, Jesus vence, mostrando que é possível resistir mesmo quando tudo conspira contra. A vitória de Jesus inaugura um novo modelo de esses são os terrenos férteis para suas sugestões. Jesus estava fisicamente exausto após 40 dias de jejum. Ele não se exaltou com autoridade divina, nem invocou anjos para socorrê-lo. Em vez disso, recitou versículos precisos, adequados à situação. Isso mostra que a palavra é suficiente para enfrentar qualquer engano espiritual, desde que a conheçamos e estejamos dispostos a aplicá-la. Em qualquer ser humano, isso significaria um colapso emocional. Cada tentação foi combatida com está escrito. Isso mostra que o confronto não é emocional, mas racional e espiritual. Ele não debateu com o tentador. Ele declarou a verdade. Esse é um princípio espiritual poderoso. Quanto mais enraizados estivermos na verdade bíblica, menos espaço haverá para os enganos que o inimigo planta em nossas mentes. É exatamente nesse momento que o inimigo se aproxima quando estamos vulneráveis, quando nossas defesas estão baixas. E quando não estamos atentos, esses atalhos podem nos parecer espiritualmente corretos. Quando reconhecemos que estamos mais suscetíveis por estresse, medo, raiva, ansiedade ou solidão, podemos recorrer com antecedência à presença de Deus. A tentação não é pecado, mas como reagimos a ela define o rumo da nossa vida espiritual. E quanto mais conscientes estivermos das nossas fraquezas, mais preparados estaremos para enfrentá-las. Ter poder sobre os reinos do mundo pode soar como uma forma de trazer justiça. Saltar do templo poderia ser interpretado como um ato de fé. No entanto, em todos os casos, o que está por trás é a intenção de desviar Jesus da vontade do Pai. No deserto, Satanás não aparece com uma aparência monstruosa ou ameaçadora. Pelo contrário, ele se manifesta de forma sutil, quase imperceptível, e suas propostas, à primeira vista, parecem razoáveis ou até vantajosas. A natureza da tentação e seus disfarces. Um dos pontos mais marcantes da narrativa é como a tentação não se apresenta de forma grotesca, mas muitas vezes como algo aparentemente bom. Esse disfarce é o que torna a tentação tão eficaz. A tentação nunca é apenas sobre o ato em si, mas sobre o que ele representa. Por isso, não é o pão, o poder ou a prova que são o verdadeiro problema, mas o motivo e a origem da proposta. Cada uma dessas tentações traz consigo uma quebra de confiança no Pai e uma tentativa de substituição do plano de Deus por uma alternativa aparentemente mais rápida ou mais fácil.
E é justamente aí que mora o perigo, no atalho espiritual que parece legítimo, mas que rompe com a obediência. Esse padrão se repete até hoje em nossas vidas. Raramente somos tentados com algo abertamente maligno. A chave para discernir essas tentações está no coração. Jesus não caiu porque sabia que cada proposta, embora aparentemente benigna, contrariava a vontade do Pai. Outro ponto relevante é como o tentador manipula as emoções humanas. Por isso, a vigilância espiritual é tão necessária. Estar atento aos nossos próprios momentos de fraqueza é parte da batalha. Além disso, a tentação atua frequentemente na mente. O inimigo sussurra dúvidas, insinua medos, gera comparações e fomenta sentimentos de inadequação. Jesus resistiu porque sua mente estava firme na palavra. Ao entendermos essa dinâmica, percebemos que a tentação não é um evento isolado, mas parte de uma guerra constante. O exemplo de Jesus como modelo de vitória espiritual, a experiência de Jesus no deserto, não foi apenas um relato histórico de superação, mas um modelo prático e espiritual de como vencer as batalhas invisíveis que todos enfrentamos. A resposta de Jesus às 3 tentações foi sempre fundamentada nas Escrituras. Ele não recorreu a argumentos emocionais ou retóricos. Esse padrão de resistência nos ensina que a força não está em evitar o deserto, mas em estar preparado para enfrentá-lo. Ao resistir às tentações, Jesus também recupera o que Adão perdeu no Éden. Humanidade, agora não mais dominada pelo pecado, mas liberta para viver em obediência. Cada passo que Jesus deu no deserto foi uma declaração de que ele era guiado pelo Espírito, nutrido pela palavra e sustentado pela confiança no Pai. Mesmo fraco fisicamente, ele permaneceu inabalável espiritualmente. Ele não escondeu suas fraquezas nem mascarou sua humanidade. Ele passou fome, ficou sozinho, enfrentou tentações reais. E, mesmo assim, saiu vitorioso. Isso demonstra que ser tentado não é pecado. Ceder, sim, é que nos distancia de Deus. E logo em seguida inicia seu ministério público, curando, ensinando, libertando e chamando discípulos. O deserto não atrasou seu chamado. Ao contrário, fortaleceu sua base. Pelo contrário, é um convite para uma vida espiritual real, profunda e consciente. Ele nos mostrou que, com a palavra como arma, com o Espírito como guia e com a confiança no Pai como base, é possível vencer qualquer tentação. Assim como ele, também somos conduzidos a desertos momentos de solidão, dúvida, escassez e provação. Podemos nos sentir sozinhos, incompreendidos, sem direção clara. Mas é nesse lugar de silêncio que Deus trabalha profundamente. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardente, que Elias ouviu a voz suave de Deus, que João Batista pregou arrependimento e que Jesus foi preparado para seu ministério. Quando conhecemos nossas fraquezas e sabemos como o inimigo atua, estamos mais preparados para reagir. E essa reação não precisa ser complexa. Jesus nos mostrou que uma resposta direta baseada na palavra é mais eficaz do que qualquer argumento emocional ou disputa racional. Ele tentou Jesus 3 vezes e, ao não obter sucesso, recuou embora planejasse retornar em outro momento. Isso mostra que ele não é onipotente. Ele pode ser derrotado. E mais, mostra que a tentação é sazonal. Ela vem, mas também vai. Nenhuma luta dura para sempre. Resistir hoje pode significar alívio amanhã. A perseverança é uma arma poderosa. A força está na clareza, não na intensidade do discurso. O deserto é, paradoxalmente, um lugar de revelação e intimidade com Deus. Jesus respondeu ao tentador com versículos precisos e contextualmente apropriados. Isso não significa apenas decorar passagens bíblicas, mas internalizá-las, compreendê-las, viver por elas. Saber que o deserto tem fim, que o tentador recua e que a provisão virá é essencial para manter a esperança. O desânimo tenta nos convencer de que a dor será permanente, mas a história de Jesus prova o contrário. Depois da tentação, vieram os anjos. Depois do deserto, veio o ministério. A prova antecede a promoção. A palavra precisa habitar em nós de tal forma que, diante da pressão, ela se torne nossa resposta natural. Ele não gritou, não se desesperou, não se vitimizou. Ele confiou na palavra e manteve o foco em seu propósito. Isso é um chamado para todos nós, não apenas sobreviver aos desertos, mas atravessá-los com maturidade espiritual. A tentação não é apenas um risco, mas uma oportunidade de fortalecimento e crescimento.
É isso que transforma teoria em prática, fé em ação. Esses tempos não são acidentes, mas instrumentos que Deus usa para moldar nosso caráter, testar nossa fé e nos preparar para algo maior. Ignorar essa verdade pode nos levar a ver o sofrimento como castigo, quando na verdade ele pode ser parte do plano divino. E mais, é possível sair do deserto mais forte do que entramos, prontos para viver o propósito que Deus tem para cada um de nós. A luta silenciosa foi a preparação necessária para os desafios visíveis. Isso quer dizer que a presença da tentação não define o caráter espiritual de uma pessoa. Ele é observador, paciente e astuto. Ele espera o momento certo para agir aquele instante em que estamos fracos, emocionalmente abalados, decepcionados ou espiritualmente mornos. Ele planta sugestões, distorce verdades, oferece atalhos. Por isso, estar vigilante é um mandamento, não uma sugestão. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que define é a resposta. Somos tentados diariamente com propostas aparentemente boas, com distrações, com dúvidas sobre nosso valor e sobre o cuidado de Deus. A questão é, como temos respondido a essas investidas? Isso também é válido para nós. Antes de impactarmos o mundo ao nosso redor, precisamos vencer os conflitos internos. A vida cristã não é isenta de lutas, mas é cheia de recursos para vencê-las. Isso nos revela uma verdade fundamental: o que nos mantém de pé não é a força da carne, mas a força da fé. A provisão, o alívio e o consolo chegam, mas no tempo de Deus, não no tempo do atalho que o inimigo oferece. Esse detalhe é precioso, pois nos lembra que o sofrimento e a escassez não são permanentes, eles são parte do processo, não o fim da jornada. Nossa capacidade de resistir está diretamente ligada à nossa dependência de Deus. Além disso, ao resistir ao inimigo, Jesus não apenas vence pessoalmente, mas nos dá um exemplo a seguir. Não é formada pela performance pública, mas pela fidelidade nos bastidores da alma. Jesus nos ensina que o poder para transformar vidas nasce na obediência discreta, na oração sincera, no jejum silencioso e na resistência persistente contra o mal, mesmo quando ninguém está vendo. Após a última tentação, quando Satanás se retira, os anjos vêm e servem a Jesus. Isso mostra que a recompensa vem depois da resistência. Jesus saiu do deserto não apenas como sobrevivente, mas como vencedor. Essa estrutura mostra que a verdadeira autoridade espiritual não nasce nos palcos, mas no secreto. Portanto, o exemplo de Jesus não é inalcançável. Aplicações pessoais e lições para nossas provas. A história da tentação de Jesus no deserto é mais do que um evento bíblico. Ela é um espelho da nossa própria caminhada espiritual. Muitos de nós enfrentam desertos emocionais, espirituais ou até físicos. A narrativa nos ensina que ser tentado não é falhar. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecar. Outra lição importante é que não devemos subestimar o inimigo. A vigilância, no entanto, não é feita por medo, mas por consciência espiritual. A fidelidade à palavra é o fundamento da vitória espiritual. Também aprendemos que o inimigo é persistente, mas limitado. Essa verdade pode trazer alívio para quem está enfrentando batalhas intensas. Mais do que resistir, Jesus venceu com dignidade, com serenidade e com fé. Por fim, essa história nos lembra de algo essencial: Deus não nos abandona no deserto. Ele estava com Jesus, silenciosamente presente, mesmo quando não havia alimento, nem abrigo. Ele também está conosco. A ausência de sinais visíveis não significa ausência de presença divina. Ele poderia ter começado seu ministério com milagres, pregações e multidões. Ele mostrou que a autoridade espiritual não nasce do palco, mas da obediência no secreto. A resposta está nessa história. O deserto prepara, afia, refina. Ele nos obriga a depender de Deus, nos ensina a discernir o que é essencial e nos mostra quem realmente somos. A Bíblia diz que ele deixou Jesus por um tempo. Isso mostra que as tentações voltam, as batalhas se renovam, mas o que aprendemos no primeiro deserto nos prepara para as futuras provações. A ausência de sinais visíveis não significa que ele não esteja agindo. A vitória sobre o tentador no lugar mais árido e solitário abriu as portas para um ministério poderoso e frutífero. O mesmo pode acontecer conosco. Se enfrentarmos nossas provações com fé, verdade e perseverança, sairemos mais fortes, mais preparados e mais conscientes do propósito de Deus em nossas vidas.
Ele está forjando guerreiros espirituais que não dependem de circunstâncias para crer. Momentos em que nos sentimos sozinhos, cansados, sem direção. Jesus não gritou, não discutiu, ele respondeu com a palavra. E é isso que precisamos lembrar. O inimigo não teme a nossa força física, mas sim a nossa fé firme. Mas se até Jesus enfrentou a tentação no silêncio e na fraqueza, quem somos nós para achar que não seremos provados? E assim como Jesus saiu do deserto para transformar o mundo, nós também podemos sair dos nossos desertos com autoridade para cumprir nosso chamado. A vida cristã não é um evento único de vitória, mas uma caminhada de constância, vigilância e fé contínua. Ele é parte do plano. É lá que Deus molda o caráter, fortalece a fé e nos prepara para algo maior. Quando tudo é tirado conforto, companhia, recursos, resta apenas a fé. Porque assim como Jesus saiu do deserto mais forte, você também pode sair. E não apenas sobrevivendo, mas pronto para cumprir o propósito que Deus colocou em você. Mas é nesse exato cenário que Deus opera milagres invisíveis. Ele molda o coração, fortalece o espírito, gera maturidade. Quando o deserto chegar e ele virá, lembre-se de que você não está só. O mesmo Jesus que venceu está ao seu lado. A palavra que ele usou está ao seu alcance. O Espírito que o conduziu está em você. E a vitória que ele conquistou já é promessa para todos os que andam em fé. O deserto é real, mas a presença de Deus também é. E isso faz toda a diferença. Nenhum deserto é desperdiçado quando passamos por ele com o Senhor. Mesmo que não entendamos hoje, o amanhã revelará o propósito. E é ali que ela é lapidada. O deserto revela em quem confiamos de verdade. Quem não passa pelo deserto com Deus dificilmente sustentará o peso do propósito que ele deseja entregar. Isso torna sua vitória inspiradora. Ele abriu o caminho para nós e mostrou que não estamos sozinhos. O que vence a tentação é a palavra viva, o coração firme e a comunhão constante com o Pai. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele sofreu, mas não desistiu. Ele esperou e foi sustentado. Esse é o modelo que temos diante de nós. Não o de uma vida sem lutas, mas o de uma vitória possível e duradoura. O mesmo inimigo que o tentou também tenta a nós, mas a mesma vitória que ele alcançou pode ser nossa. A palavra dele, o Espírito dele e o exemplo dele estão ao nosso alcance. Ele venceu para que nós também pudéssemos vencer. Por isso, quando nos encontramos em tempos difíceis, devemos lembrar que há um propósito maior sendo formado. Mas antes disso, veio o silêncio, o isolamento e a provação. Essa ordem revela um princípio espiritual profundo. Antes de qualquer missão pública, Deus trabalha no íntimo, no escondido. O deserto é onde as raízes da fé são aprofundadas. Às vezes, Deus está moldando nosso interior para algo maior que ainda não enxergamos. O deserto é doloroso, sim, mas também pode ser um santuário de transformação. O deserto como parte do propósito e o chamado à perseverança ao final da narrativa. Fica claro que o deserto não foi um obstáculo no caminho de Jesus, foi parte essencial do plano. Jesus saiu do deserto fortalecido, pronto para enfrentar os desafios externos, porque já havia vencido a batalha interna. Muitos perguntam por que Deus permite momentos tão duros, aparentemente sem sentido. Jesus enfrentou o inimigo não como Deus intocável, mas como um homem cheio do Espírito. Essa narrativa também traz um convite à perseverança. O inimigo recuou, mas não desistiu. Para muitos, o deserto pode estar acontecendo agora mesmo. Dúvidas, tentações, medos, sensação de abandono, tudo isso faz parte da experiência humana. Ao lembrar do deserto de Jesus, somos chamados a não desistir. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. O deserto não é o fim da história. Ele é o ponto de partida. Jesus nos ensinou que não é preciso gritar para vencer, nem fazer barulho para provar fé. Portanto, que essa história sirva não apenas como inspiração, mas como direção. A verdade é que todos nós passamos pelo deserto em algum momento. O que define a nossa vitória não é o tamanho da tentação, mas a resposta que damos a ela. Então, se hoje você está no deserto, lembre-se, ele não é o fim. Não desista agora. Se este vídeo falou com você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E não deixe de conferir os vídeos indicados pelo canal. Tem conteúdo que pode transformar sua vida.